paz de Cristo, irmãos amados. Eu sou Aurelino Moraes, passando aqui mais uma vez para nós falar um pouco da palavra do Senhor. Que todos estejam bem, que a mão de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. E um tema hoje mais diferente um pouco. Hoje nós vamos falar sobre dízimos. Deve ou não deve dar o dízimo? É para os dias de hoje, na graça de Cristo, ou não é? Nós vamos descobrir isso na Bíblia, vamos ver a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso. Porque a nossa verdade está na Bíblia. Então o que importa não é o que eu acho e nem o que eu penso. O que importa é o que está escrito na Bíblia. Então vamos fazer estudo da palavra do Senhor. Bom, nós vemos aí o versículo mais conhecido das denominações aí, das igrejas, do povo evangélico. Malaquias 3:10. Que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então nós vemos aqui que é o versículo da Bíblia mais conhecido pela chamadas igrejas aí. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Mas para quem que era endereçado essas palavras? Seria para nós hoje? Como os pastores, os líderes religiosos aplicam na igreja? Será que é mesmo? Vamos descobrir na Bíblia então. Malaquias capítulo 1, versículo 1 também. Diz assim: peso da palavra do Senhor contra a igreja? Não. Contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então, o peso da palavra do Senhor era contra Israel. Era o povo judeu, não era para o povo da igreja. A igreja nem tinha se formado ainda. Então isso não se aplica aos crentes, às igrejas, chamadas igrejas. Eu falo chamadas igrejas, porque igreja não é os templos feitos com tijolos. Igreja somos nós, somos vidas. Entenda isso, irmãos. Vamos em frente. Deuteronômio 14:22. Certamente dará os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Não era do teu dinheiro, não era do teu salário. Os dízimos que era para levar na casa do Senhor era semente do campo, não era dinheiro. Deus ele não quer o dinheiro. Isso era levado no templo lá em Jerusalém. Se quiser fazer como a palavra manda, então tem que levar o dízimo lá em Jerusalém. Mas o templo não existe mais. Foi derrubado pela profecia de Jesus de Nazaré. Que ele profetizou que não ficaria pedra sobre pedra, e não ficou. Então não tem mais templo, não tem como levar dízimos da colheita da semente do campo na casa do tesouro, na casa de Deus. Hebreus 7:9. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos.
E por assim dizer, por meio de Abraão, que até Levi não existe mais, que recebe dízimos e pagou dízimos. Então era até Levi, até a tribo de Levi que recebia dízimos. Não era para nós hoje. E ficou imputando leis na igreja gentílica, que nós somos gentil, nós não estamos no tempo da graça, não estamos mais debaixo da lei. Ah, irmão, você é contra dar o dinheiro na igreja? O dinheiro é teu, eu não sou contra você dar o teu dinheiro, dá para quem faz o que você quiser, dá para quem quiser o teu dinheiro. Eu sou contra usar a palavra de Deus para tirar dinheiro das pessoas, isso eu sou contra. Não sou contra você dar teu dinheiro, dar para quem você quiser. Você pode doar teu dinheiro, o dinheiro é teu, você faz o que quiser. Eu sou contra pregar dizendo que é Deus que está mandando, sendo que Deus não quer o teu dinheiro. Números 18, 21. Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação. Então os dízimos era doado aos filhos de Levi, era da tribo de Levi. Não era para a igreja hoje, né? Aqui no Brasil ninguém é da tribo de Levi. Nós somos gentílicos, nós somos gentios, povo da graça. Então era para aquela época, os filhos de Levi, e era no templo lá em Jerusalém. E era semente, não era dinheiro, que já tinha dinheiro. Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo a igreja? Não, era para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. São 613 mandamentos e ordenanças. Está aqui no livro de Malaquias, mas eles não fazem leitura de contexto, eles só leem Malaquias 3:10. Não leem os contextos. A lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel. A lei de Moisés era para Israel, não era para nós que estamos aqui no Brasil ou de qualquer outro país. Hoje nem mesmo para o povo judeu não serve mais as leis, porque foi cancelado, foi abolido por Cristo, mas eles ficam já judaizando a igreja gentílica. Vamos em frente. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei da graça tendes caído. Quando usamos se justificamos pela lei de Moisés, nós saímos da graça, caímos da graça. É assim que a Bíblia diz. Então, quando nós estamos usando qualquer coisa da lei, como dízimo, qualquer outra ordenança, nós caímos da graça, porque não estamos mais na graça, estamos vivendo pela lei. Nós hoje vivemos por fé, não é por obras e nem por lei. Mas as leis que eu estou falando é lei de Moisés, entenda isso, irmão. Efésios 2:15. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Vamos ler de novo, Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então ele desfez as leis e os mandamentos na sua carne. Mas o povo abençoado ainda não entendeu essas coisas. E fica aí praticando leis. E é um perigo, porque nós vamos ler mais para frente aí, que se faz uma coisa da lei, qualquer coisa que seja da lei tem que cumprir a todas, ou senão está debaixo de maldição. Então se você paga dízimo, vai ter que circuncidar também.
É assim que as leis funcionam, tem que cumprir todas no total, não pode ser uma e outra não. Hebreus 7,19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. A qual foi a melhor esperança? Nós entramos a Deus por Jesus Cristo. Foi a melhor esperança por nós cristãos. Mas aí ficam aí debaixo de lei, debaixo de sofrimento, tentando cumprir as leis, que fica cumpre uma e não cumpre as outras. E tem que cumprir todas. A palavra diz que tem que cumprir todas. Vamos ler de novo Hebreus 7,19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei nunca aperfeiçoou nada. Nem um justo sequer se aperfeiçoou pela lei. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então nós chegamos a Deus através de Cristo, o ressuscitado. Não Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré ainda cumpria as leis de Moisés. Então temos que saber discernir essas coisas. Romanos 2,14. Porque quando aos gentios que não têm lei, que nós somos gentios, então as leis de Moisés não servem para nós não tem lei. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então nada pode nos julgar. Se nós fazemos não, para nós é independente. Mas para nós as leis não servem, não foi feito para nós, foi feito para o povo de Israel, o povo judeu. Gálatas 2,21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se nós se justificar pelas ordenanças da lei, Cristo morreu em vão, para nós não serve, porque Cristo ele morreu para deixar tudo isso para trás, para tirar tudo isso, para apagar essas coisas da lei. Mas o povo ainda introduz o judaísmo, as leis de Moisés, que nem o judeu cumpre mais dentro das igrejas, e estão praticando isso. Gálatas 3,10. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então aí nós temos um grande problema, porque se faz uma coisa, tem que cumprir os 613 mandamentos da lei de Moisés. E eu quero ver quem é que vai cumprir isso. Então vai ter que voltar a viver pela lei. Então, aí, ó, vamos ler de novo para que fique bem claro. Gálatas 3:10. Acompanhe na tua Bíblia aí, ó, tá escrito aqui. Pode acompanhar, marca os versículos aí, estuda aí na tua casa. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então quem está fazendo algo da lei está debaixo da maldição. E eles pregam que quem não dá o dízimo está debaixo da maldição. Na verdade, quem está fazendo as coisas da lei que está debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então nós já lemos que o gentil, não, as leis de Moisés não servem, não é para nós. Então nós não temos que fazer nada que seja da lei. Não temos que fazer nada que seja de sacrifício por sacrifício. Nós vivemos por fé, somente por fé. Alguns podem perguntar, irmãos, mas você é contra as igrejas, ajudar a igreja e os ministérios? Jesus ele nunca mandou ninguém fazer um ministério. Ministério é CNPJ, é uma empresa. Jesus quer que me mostre na Bíblia onde que está escrito que Jesus mandou fazer um ministério, criar um ministério para fazer como igreja ou como igreja, não, porque igreja somos nós, somos vidas. Então um templo lá
É contra então ir na igreja? Não, não sou contra, irmão. Eu sou a favor de ir nos lugares para se reunir, sim. Sou contra a pregar esses enganos da palavra aí, que esses são enganos. Eu sou a favor de se reunir num lugar para ouvir o Evangelho de Cristo. Eu sou a favor. Fique bem claro, eu não sou contra não. Mas Jesus nunca mandou abrir um ministério dizendo que ia pregar o Evangelho para pregar dízimo e pregar maldição sobre a vida dos cristãos. Vamos em frente, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então Cristo, para aquele que crê, mas é só para aquele que crê, tá, irmão? É o fim da lei. A lei terminou em Cristo. Então depois de Cristo não tem lei de Moisés. Entenda isso, irmãos. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então aquele que crê em Cristo, o fim da lei, acabou a lei. Acabou as ordenanças dos mandamentos, não tem mais. Mas o povo fica aí praticando obras, judaísmo dentro da igreja gentílica. Então fica misturando graça e leis dentro da igreja, das chamadas igrejas aí, e entrando uma maldição na vida do cristão. Falar mais uma vez, não sou contra quem se reúne na igreja, não. Nos templos aí. Eu sou contra ao engano da palavra. Usam a palavra de Deus para tirar dinheiro do povo. Isso eu acho errado, sou contra. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei, irmão. Não precisa nós estar praticando coisas da lei. É pela fé. Deus não quer o teu dinheiro, não quer o meu dinheiro. Eu paguei muito dízimo na minha vida, toda a minha vida de cristão, 30 anos praticamente, mas sem entendimento da palavra de Deus. Eu não entendi essas coisas, mas Deus tem me iluminado e hoje eu durmo em paz porque entendi a palavra do Senhor. Vamos ler novamente Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Não precisa nós praticar as leis de Moisés, não. Então nós temos que estar atento à palavra do Senhor, ler com entendimento. Vamos fazer leitura em Hebreus 7:22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Jesus, ele pagou toda a nossa dívida, ele foi o fiador. Sabe quando você tem uma dívida no mercado e alguém vai lá com muito dinheiro e diz, ó, eu vou pagar toda a dívida dele pro resto da vida dele. Ele não vai ter mais dívida, porque eu vou pagar. Essa pessoa deve alguma coisa? Ele não deve nada. Porque alguém pagou totalmente, no total, para o resto da sua vida. Assim foi Jesus, irmãos. Entenda isso. Jesus, ele pagou toda a nossa dívida. Não devemos nada a ninguém. Somente ser fiel a Deus pela fé. É isso que nós devemos de estar cientes. Hebreus 7:22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E a melhor aliança é o que, irmãos? É o Cristo ressuscitado, é depois da cruz. Se você estiver antes da cruz, é a lei de Moisés. Você está nas obras da lei, vai estar debaixo de maldição, irmão, se você não estiver em graça, se não estiver na graça de Cristo. Então você tem que aprender a dividir Velho Testamento, lei de Moisés, Novo Testamento, depois da cruz de Cristo. É graça. Não devemos nada a ninguém. Ah, irmão, mas
Marcos, Lucas, João são Novo Testamento. São não, irmãos. Lucas, capítulo 16, versículo 16. Leia aí na tua Bíblia. Que diz que a lei e os profetas duraram até João. Vou repetir mais uma vez, Lucas 16, 16. Leia aí na tua Bíblia. A lei e os profetas duraram só até João. De lá para cá não tem profetas. E não tem lei também. Acabou-se. Os profetas que existem na graça são para falar das novidades do Evangelho de Cristo, o ressuscitado. Não é profeta que sai por aí profetizando que a igreja está cheia por aí, dizendo que ser profeta se autodominaram profeta e fazendo heresias dentro da igreja que não tem base bíblica, que não tem na Bíblia, o que é praticado nas igrejas hoje. Era mais isso que nós tínhamos para hoje. Fique todo com Deus. Se inscreva no canal no YouTube aí, ative o sininho e compartilha e ajuda a espalhar esse evangelho. É você que gosta do evangelho verdadeiro, mostrado aqui, está mostrado aqui, para que ninguém se engane. A palavra verdadeira do nosso Cristo ressuscitado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos aí. Que Deus possa iluminar a tua mente e seja uma pessoa mais feliz, mais tranquila, descansando na paz de Cristo, na paz de Deus. Porque esse evangelho que liberta e que dá vida para os nossos dias. Deus abençoe a todos e fique ligado que tem mais vídeo aí no canal, mais para frente aí. Nós vamos estar trazendo mais entendimento e estudo da palavra de Deus. Fique todos com Deus. Deus abençoe a todos.